Bom dia a todos vocês que estão ouvindo esta mensagem, essa palavra. Eu declaro para você uma manhã de paz, uma manhã abençoada, que as suas forças sejam renovadas em nome de Jesus. Inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça a mensagem do começo ao fim. Deus vai falar com você. Eu quero ler um texto hoje em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17, no versículo 18, a Bíblia está nos dizendo: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que vocês me chamam bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Vamos refletir nesse texto, vamos refletir nesta mensagem. Jesus responde que ninguém é bom a não ser Deus. Por que Jesus deu esta resposta para o jovem rico? Porque a verdadeira bondade, ela é medida diante do padrão de Deus. A Bíblia nos diz ali, meus amados, em Romanos 3:12, Romanos 3, a partir do versículo 23 ali, que todos pecaram, não há um justo sequer, todos se desviaram. Amém? Diante aos olhos de Deus, meus amados, todo mundo é pecador e todo mundo precisa de Jesus para ser salvo. Em João 14:6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A única maneira de nós ser salvo é através de Jesus Cristo. E ele chega diante de Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus vai falar para ele cumprir os mandamentos. Mas nós sabemos que ninguém pode ser salvo por cumprir os mandamentos, que por mais que você se esforçar e cumprir alguns dos mandamentos, você vai tropeçar em alguns outros e você vai estar aí anulando toda a lei, você vai estar descumprindo toda a lei. Qualquer pecado que você comete diante de Deus leva você a descumprir toda a lei. A Bíblia nos diz ali em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, né? Se nós dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós. Mas a Bíblia nos diz ali em 1 João 1:9, se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Todos precisam se arrepender de seus pecados para serem salvos. E Jesus vai falar com ele aqui. E nesse diálogo nós podemos ver muitos pontos interessantes que Jesus vai falar com ele. E um dos pontos interessantes aqui, ali no versículo 24, a Bíblia vai dizer: e os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filho, como é difícil entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo que é difícil entrar no reino de Deus. E no versículo 25 ele vai dizer: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico, ele confia na sua própria riqueza, ele põe a esperança em si mesmo. O jovem rico, né, disse que havia cumprido os mandamentos desde a mocidade, mas no momento que Jesus mandou ali ele servir aos pobres e seguir Jesus, ele retirou-se triste, porque o coração dele estava no dinheiro. Ele não colocou Deus em primeiro lugar. E Jesus revelou o que estava dentro do coração dele. E se nós formos ali para o versículo 26, ali vai dizer: seus discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Os discípulos ficaram ali admirados com a resposta de Jesus e perguntaram quem pode ser salvo. E é interessante que Jesus vai dizer ali em Marcos 10:27, Jesus olhou para eles e respondeu: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém, amados? Então, nesse texto aqui, nós aprendemos que nós só podemos ser salvos através da graça de Deus, do favor de Deus e da bondade de Deus. Ninguém é bom o suficiente para entrar no reino dos céus. Nós, para entrar no reino dos céus, nós devemos reconhecer que nós somos falhos e somos pecadores, porque todo mundo reconhece que é falho e todo mundo sabe que é pecador. Então, por isso, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. É uma pergunta interessante que o jovem rico fez aqui. Ele perguntou: o que eu devo fazer? E fizeram uma pergunta diferente para Jesus ali em João 6:28, perguntaram: qual obra que Deus quer que nós façamos? Olha para você ver que diferença, o que eu devo fazer ou o que Deus quer que eu faça.
E quando chegam diante de Jesus e fazem essa pergunta, ele responde de maneira maravilhosa em João 6:29. A obra de Deus é: creia naquele que ele enviou. Creia em Jesus Cristo. Quando você coloca a sua confiança em Jesus, aí você realiza a obra de Deus. Você faz a vontade de Deus. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que se render, meus amados, a Jesus Cristo. Você tem que receber Jesus como único Senhor e Salvador, confessar os seus pecados diante dele, arrepender de todo o coração, reconhecer que você precisa dele, você não é capaz em si mesmo, você precisa de um Salvador. E nesse momento, Jesus estende as mãos e salva você e muda a sua história, porque você passa a crer nele. Ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, a Bíblia vai dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus e não vem por obras para que ninguém se glorie. Não é por minhas obras e por suas obras que nós somos salvos, mas é pela fé em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o presente de Deus, que é a graça dele, que é o favor dele para mim, o favor dele para você, e nesse momento nós somos salvos. Quem nunca fez essa pergunta, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus, né? Se você perguntar o que você deve fazer, baseado nas suas obras, é cumprir os mandamentos, os 10 mandamentos. Mas nós sabemos que ninguém pode cumprir os mandamentos. Então você deve perguntar para Deus o que o Senhor quer que eu faça para que eu venha entrar no teu reino. É diferente. Você não vai colocar a confiança em si mesmo, mas você vai colocar a confiança em Deus. Você vai passar a responsabilidade para Deus. Porque como ele diz aos discípulos ali, em Marcos 10:27, que aos homens é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível para Deus. Quando você coloca confiança em Deus, tudo se torna possível para você. E Marcos 9:23 ali, a Bíblia vai nos dizer que tudo é possível para o que crê. As coisas se tornam possível para mim, se torna possível para você quando nós passamos a crer, quando nós passamos a acreditar, quando nós passamos a colocar a confiança em Deus. Quando você entende que só Deus pode mudar a sua história, só Deus pode te libertar, só Deus pode estender as mãos para você, só Deus pode tirar a angústia do seu coração. Você não pode se libertar sozinho, você não pode viver livre sozinho. Você precisa de Jesus. Ele vai dizer ali em João 8:36, se verdadeiramente Ele libertar você, verdadeiramente você vai ser livre. Para você ser livre de verdade, você precisa de Jesus. Você precisa ser renovado pela graça de Deus. Você precisa ser limpo pelo sangue de Jesus. Você precisa ser purificado pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia vai nos dizer em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então creia em Deus. Se renda diante da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você creia em Jesus Cristo. Leia a palavra, examine as Escrituras. Através da leitura, o Espírito Santo ensina você e você passa a conhecer a Deus. Passa a conhecer a Deus. Se você deseja entrar no reino de Deus, se você que está ouvindo essa mensagem e não se arrependeu de seus pecados e não recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida ainda, examine as Escrituras, leia a palavra, ela vai trazer para você vida eterna, e você só pode ser salvo através de Jesus Cristo. Não confie em si mesmo. O jovem rico confiou nele mesmo e saiu desapontado, porque Jesus revelou o que estava dentro do coração dele. O jovem rico pensou que estava fazendo a vontade de Deus, estava agradando a Deus, mas na realidade não estava. Ele estava firmado em sua própria sabedoria. Ele pensava estar fazendo a vontade de Deus, mas no momento que foi revelado que estava dentro do coração dele, ele deixou Jesus para trás. Ele virou as costas, porque ele estava com o coração
preso no dinheiro. Amém, meus amados? Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 vai dizer: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino, meus amados, porque o reino passa a habitar dentro de nós, através do Espírito Santo habitando em mim, o Espírito Santo habitando dentro de você. O meu corpo e o teu corpo é o templo do Espírito Santo. E ele só pode habitar em mim, habitar em você, quando nós recebemos Jesus como único Senhor e Salvador. Porque aí nós recebemos a justiça que vem de Cristo. A verdadeira justiça, meus amados, ela vem pela fé. Romanos 1,17 vai dizer que o justo, ele vive pela fé. Você crê em Jesus Cristo, você é justificado e você é perdoado. Esta é a mensagem de Deus para você. Creia em Jesus Cristo e dessa maneira você está realizando a obra de Deus. Amém? Eu quero estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram esta palavra, que eles sejam fortalecidos em Ti, na força do Seu poder, que eles sejam renovados, Senhor, pela Tua graça, ó Senhor, que eles venham verdadeiramente ter um encontro contigo, que a Tua graça transborde na vida de todos que estão ouvindo esta mensagem, essa palavra, que nesse momento, Pai, se houver alguém enfermo, que seja curado, se houver alguém sendo perturbado com algum pensamento negativo, Pai, eu repreendo agora e declaro essa pessoa livre. Se houver alguém aflito, eu declaro paz, Pai. Se houver alguém desanimado, Pai, eu declaro, Pai, que seja animado agora em nome de Jesus, que as forças dele sejam renovadas através da sua graça e através do teu poder. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos e temos certeza que o Senhor ouviu a nossa oração. O nosso clamor chegou diante a tua presença. Por isso nós te agradecemos, Jesus, e dizemos perante o Pai: amém. Assim seja, a nossa vitória já está garantida em teu nome. Amém, Jesus.